Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Hoje é dia de cinema e arquitetura. Hoje é dia de cinema e arquitetura, mas antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu quero agradecer a todos os novos inscritos aqui no canal. É importantíssimo que você se inscreva no canal para que nós possamos crescer cada vez mais. O YouTube está passando por grandes mudanças e é preciso que nós possamos produzir conteúdo cada vez melhor e de qualidade. Então a gente está trabalhando aqui para produzir vídeos com qualidade, está estudando, está pesquisando e tudo mais para fazer algo bem legal para vocês. E aqueles que já estão aqui há muito tempo, eu quero agradecer. É sempre bom ter vocês voltando aqui no nosso canal. Outro recado que eu quero dar para vocês é que estão abertas as inscrições para o Ateliê de Aprimoramento Profissional, que é o nosso curso aqui dentro do Arquiteto Gourmet. Esse curso ainda é só para o pessoal de Belém, mas eu estou preparando um outro curso para poder atender pessoas fora de Belém. Caso você queira saber mais informações, é só você mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui, arquitetogourmet@gmail.com, e nós vamos enviar para você. O filme que nós vamos falar hoje é Cidade de Deus. O Cidade de Deus é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro. Ele marca uma nova geração do cinema que nós conhecemos hoje. Ele traz grandes transformações, traz grandes mudanças para o cinema brasileiro. E ele teve 4 indicações ao Oscar, entre eles o Oscar de melhor diretor para Fernando Meirelles, que talvez você não saiba, ele é arquiteto. Sim, minha gente, ele é arquiteto, formado pela Universidade de São Paulo, mas ele sempre foi muito apaixonado por fotografia e por cinema. E acabou que ele resolveu abrir a sua própria produtora e fez grandes filmes. E um dos filmes que ele fez foi justamente aí o Cidade de Deus, que além dessas indicações ao Oscar, ele ganhou também o Globo de Ouro de melhor filme. Então, já tem um gabarito muito bom para que nós possamos falar deste filme. Mas aí você me pergunta, mas Kenny, o que Cidade de Deus tem a ver com arquitetura? Eu quero dizer que ele tem muita coisa interessante nesse filme que nós possamos observar, principalmente o avanço da habitação. É interessante você analisar esse filme com alguma ótica da arquitetura e você vai perceber quanto a cidade, quanto a construção do espaço faz todo sentido no filme. O filme ele é explicado na primeira cena logo, quando nós vemos aí o que nós chamamos de o ponto da galinha. Que é uma alegoria em que ele faz referência não somente ao nosso personagem principal, mas à população que vive ali na Cidade de Deus. Existe uma galinha que está ali presa e está rolando um churrasco, está rolando uma festa, e para onde ela olha, ela vê o churrasco sendo feito, ela vê cheiro de galinha sendo morta, e aí por algum motivo a galinha se solta e ela sai correndo no meio das ruas tortuosas da Cidade de Deus até o momento que ela se depara com o nosso personagem principal, que é o Busca-Pé. Por outro lado, ela é encurralada também pelo Zé Pequeno e o seu bando. E aí é nesse momento em que ele mostra toda a sua fotografia, em que a câmera lhe dá um 360, e aí a gente vê também a galinha encurralada pelos policiais. E é nesse momento em que começa o filme. Segura a galinha aí pra mim! Pega a galinha aí! Não corre não, porra! Dá isso aqui! Ai, cabeção! Seu viado! Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Antes de entrar no filme propriamente dito, nós temos que entender algumas coisas. O filme ele se passa inicialmente nos anos 60, no período em que o Brasil estava passando por uma grande reforma, principalmente o Rio de Janeiro estava passando por uma grande reforma urbana. A cidade do Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil, perde seu posto de capital para Brasília, e aí existe uma grande reforma na construção de avenidas, na construção de parques e tudo mais. E aí é que tudo baseado nas reformas higienistas europeias lá que surgiram. Nesse momento a população pobre ela é tirada do centro da cidade, dos cortiços e tudo mais, e ela é jogada para longe do centro da cidade. Aí ela tendo a necessidade de ocupar os morros, as franjas das cidades, e a área totalmente sem nenhuma estrutura. Cidade de Deus, o nome homólogo ao título do filme, ele é um projeto habitacional que foi feito pelos arquitetos modernistas da época, e foi pensado com ruas largas, com grandes avenidas, com casas todas no mesmo padrão, e foi pensado também que ela tinha que ser autogerida. A população que tinha que cuidar
de todos os bens e patrimônios ali. Mas não funcionou muito bem. E com o passar do tempo, essa cidade foi se transformando. Nessa época também, houve um grande êxodo rural. A população mais pobre, elas saíam do campo e começavam a procurar a urbanização. Grande parte dessa população passou a viver dentro das cidades. Então, nesse momento, o Brasil ele passou de 31% para 80% de urbanização. Então, grande parte da população brasileira estava vivendo nas cidades. E nesse momento, o Brasil também se tornou o terceiro pior país com qualidade de vida. Então, o Brasil estava passando por uma transformação muito grande. E a grande parte dessa população passou a morar nesses conjuntos habitacionais. Nesse momento também surgiu o Sistema Nacional de Habitação, que era o projeto do governo em que fazia esses projetos habitacionais para que essa população de baixa renda, que não tinha condições de pagar uma moradia decente, eles pudessem morar. Nesse caso, o projeto Cidade de Deus também foi um projeto habitacional para acolher essas pessoas que vinham do êxodo rural. E aí você percebe isso dentro do próprio filme. No primeiro momento do filme, nós vemos aí a construção dessa Cidade de Deus. Ainda estava, você percebe que as ruas eram largas, que as casas eram todas padronizadas, e existe uma cena em que vai chegando gente nova dentro da própria cidade. Mas com o tempo isso foi mudando. Nesse momento a violência também era justificada. Eles diziam que eles roubavam dos ricos para poder se alimentar. Mas aí nós temos a segunda virada no próprio filme, que é justamente no final dos anos 70, em que nós vemos que a cidade de Deus ela já não está mais da mesma forma. Ela vai crescendo. Aquelas ruas largas e ortogonais já não fazem mais tanto sentido. E aí, nesse momento também, há um grande número, há um crescimento muito grande da violência e do tráfico de drogas. Sem um poder público, sem as políticas públicas que viessem atender as necessidades daquela população, eles começaram a usar de outras ferramentas. Não tinha como eles morar ali naquele local se não tinha emprego, não tinha como eles se manterem ali dentro daquela cidade, manter toda aquela estrutura se eles não tivessem emprego. E aí, como eles moravam muito longe, muitas vezes as pessoas que moravam ali eram discriminadas fora da cidade, como isso nós podemos ver na história de Buscapé, aí, que ele tinha que buscar emprego fora da cidade de Deus, e quando ele chegava lá ele era taxado como ladrão. E as pessoas que estavam ali, que não iam buscar um emprego fora, eles tinham que buscar outras ferramentas de conseguir dinheiro. E o crime passou a ser presente dentro do filme. Aí que nós vemos o crescimento do tráfico de drogas, aí nós vemos o crescimento da violência, as pessoas ali, o crime já não é mais justificado para tentar se alimentar. O crime ali era uma forma de organização mesmo, era uma coisa organizada. As pessoas, nós vemos aí o Zé Pequeno aí tomando as bocas, e nós vemos aquela cena em que a mesma boca é tomada por várias pessoas e tudo mais, até chegar no comando aí do Zé Pequeno. Desta feita, nós podemos ver aí um terceiro momento do filme, que é justamente onde acontece o clímax do filme. É o terceiro momento em que nós vemos aí a violência, aquela guerra já estabelecida, onde a violência tem tomado conta de toda a Cidade de Deus. Nesse momento aí coincide com o fim das políticas habitacionais do Brasil. O Brasil era justamente nos anos 80. Isso dos anos 80, o Brasil passava por uma grande dificuldade financeira, com recessão, com problemas habitacionais, saída da ditadura. Então o Brasil passava por um grande momento, e nesse momento a política habitacional também passava por uma crise muito grande. O BNH extinguido, o Sistema Nacional de Habitação também já acabou, então não existia mais política pública para atender a habitação. E aí nós vemos o caos estabelecido dentro da Cidade de Deus, a guerra entre facções dentro da Cidade de Deus e tudo mais. E aí nesse momento é que acontece o estopim do filme. Pensando um pouco mais sobre a estética do filme e como isso é representado, isso você consegue, essa evolução da cidade, essa evolução do bairro da Cidade de Deus é muito presente nos filmes. E é engraçado alguns elementos que o próprio Fernando Meirelles usou para mostrar isso. O nosso personagem principal, o Buscapé, ele morria de vontade de ser fotógrafo. Mas isso aconteceu quando lá nos anos 60, ainda no início do filme, ele tem o seu primeiro contato com a câmera fotográfica. E a câmera fotográfica é a ferramenta para mostrar essa passagem de tempo. Nesse primeiro momento, nós percebemos que a fotografia do filme ele é toda amarelada, num tom de laranja, nos tons quentes. Ele puxa um pouco para o vermelho, puxa um pouco para o laranja. Nós vemos a fotografia desse filme desta maneira.
E aí até o momento em que o Buscapé ele vê pela primeira vez uma câmera fotográfica, porque aconteceu um crime ali na Cidade de Deus e o fotógrafo estava lá batendo foto. Naquele momento ele decidiu que ele queria ser fotógrafo. A partir desse momento em que a câmera é apresentada, há uma passagem de tempo. Nesse momento nós vemos que a fotografia do filme também muda completamente. Nós já vemos um filme na tonalidade azulada, já um pouco mais fria, já um pouco diferente, já mostra aí justamente a frieza desse espaço. A Cidade de Deus já não tinha mais aquele calor do algo novo, o calor da paixão, do começo e tudo mais. Ele já tinha uma tonalidade mais azulada, mais fria. O nosso personagem principal, o Buscapé, vivia com medo, vivia encurralado, ele tentava ir para um lado, tentava ir para o outro para tentar fugir da criminalidade. Mas aí acontece de novo a apresentação da câmera fotográfica, quando um dos donos da Boca, o Bené, ele quer se despedir, como ele mesmo diz, ele quer fazer uma plantação de maconha e curtir com as cocotas. E no momento em que Bené vai entregar a câmera ali pro Buscapé, acontece mais uma vez um crime, e nesse momento muda completamente a tonalidade do filme. O filme já fica mais escuro, o filme já não dá mais para ver alguns detalhes já não são possíveis de se ver. A forma quando o personagem está falando, às vezes não dá para ver o movimento da boca, então parece meio atrasado e tudo mais. Então a tonalidade do filme ele fica mais escura. Até o momento em que o Buscapé consegue aí a sua câmera fotográfica, ele consegue ser fotógrafo de um jornal e aí também, como diz no filme, ele perde seu cabaço. É bem legal como ele mostra essas diferenças de etapas, assim como da questão histórica, como é que muda o avanço da cidade, a fotografia também vai mudando. O filme tem outras alegorias que são muito interessantes, que você deve prestar atenção, do avanço da violência, da exposição da violência, de como a violência ali muitas vezes é retratada da forma nua e crua. Vemos algumas cenas, vemos cenas de estupro, vemos cenas de violência em que o menino mata por querer matar mesmo, né? Nós vemos aí a questão de discriminação social, enquanto o Buscapé, por exemplo, vai buscar emprego fora da Cidade de Deus, ele é taxado como ladrão, mas quando ele volta para a Cidade de Deus, ele é taxado como idiota, porque ele não está envolvido no meio da violência. Então existe todo esse preconceito social. Por esse motivo, a Cidade de Deus teve várias críticas. Uma das críticas, a exposição dessa miséria, a exposição dessa violência, a exposição dessa realidade do povo brasileiro de forma assim, para gerar impacto e também para gerar entretenimento. E aí é o que nós chamamos de prostituição da miséria. E isso também foi questionado várias vezes em outros filmes, como por exemplo aí no Quem Quer Ser o Milionário, do Danny Boyle. Outro ponto interessante que nós falamos aí do Cidade de Deus, que nós podemos analisar a Cidade de Deus, é a questão da estética do corte. Como é que é cortado o filme? Voltando para a cena inicial, o filme tem um corte muito rápido, parece muito videoclipe, e ele não perde em nada para grande blockbuster, para grandes filmes aí como Transformers e outros filmes de ação que nós conhecemos aí de Hollywood. Ele tem esse corte muito frenético e tudo mais, e por isso ele chamou a atenção do público jovem, que estava acostumado em ver aqueles filmes brasileiros mais parados, em que não tinha muita ação, e nesse filme ele foi apresentado dessa maneira, e aí trouxe grande esperança para que o cinema brasileiro tivesse destaque. E esse filme ele foi comparado como um filme de Martin Scorsese ou de Quentin Tarantino. Isso é uma importância muito grande. E somente porque houve filme como Cidade de Deus, que mais tarde nós podemos ver filme de ação brasileiro como Os Dois Coelhos, e também o Tropa de Elite 1 e 2 só aconteceram por causa do que aconteceu aí no Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme muito bom de se ver. A primeira vez quando eu vi Cidade de Deus, eu vi com o olhar, eu assisti muito novo, então eu vi com o olhar do espectador que estava vendo um filme brasileiro ser apresentado de uma forma totalmente diferente, e depois, com o passar do tempo, depois de se formar, nós começamos a perceber alguns detalhes da arquitetura dentro, principalmente quando nós pensamos nos arquitetos modernistas, como eles pensavam a cidade, como eles sonhavam a cidade, como eles imaginavam uma cidade ideal. Mas aí, por mais que nós possamos sentar na prancheta e fazer uma cidade ideal, nós temos que levar outros fatores em consideração, como é o caso aí da evolução da cidade, como é que a cidade vai crescer, como é que vai ser a forma de crescimento da cidade, como é que a população vai agir dentro da cidade. Não adianta a gente, como arquiteto, pensar uma cidade moderna se não tiver políticas públicas que façam com que a cidade se mantenha, para que a população mantenha conservado, para que a manutenção da cidade, para que a manutenção do bairro, para que a manutenção do projeto seja feita da maneira correta. Aí nós podemos ver grande diferença de projetos
Por exemplo, projetos urbanísticos como esse de Cidade de Deus, que teve um planejamento por um arquiteto, e aí como nós pensamos a forma de Brasília, por exemplo, em que a forma de ocupação foi totalmente diferente da forma de ocupação aí do Cidade de Deus. Cidade de Deus é um ótimo filme, vale a pena você assistir quantas vezes você quiser. Se você ainda não assistiu, tem na Netflix, mas também tem na Fox Video, né? Você pode conferir esse filme Cidade de Deus lá na Fox, que está aqui o endereço. Se você é de Belém, você pode conferir lá na Fox Video. Mas se você não quiser alugar, você pode entrar lá no Netflix. A Netflix não está me patrocinando, a Fox não está me patrocinando, mas aí você pode conferir esse filme aí. Eu acho meio difícil alguém não ter assistido esse filme ainda, mas Cidade de Deus sendo visto com o olhar do arquiteto, com o olhar do avanço da cidade, é interessantíssimo. Se você percebeu outros assuntos dentro do filme que tem ligação com a arquitetura, deixe seu comentário aí. Se você está achando que esse vídeo ficou ruim, também deixe seu comentário, que é importantíssimo para que nós possamos melhorar cada vez mais. Tá bom? Então é isso, até semana que vem. Deixe a sua dica de filme, deixe seu like se você gostou. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é